Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos reunidos, aqui é manhã, não sei a hora que você aí pela internet vai assistir essa mensagem, mas creia que algo grandioso vai acontecer na sua vida. Não porque você está ouvindo um culto, está ouvindo uma mensagem, mas porque Deus tem um propósito na nossa vida, todas as vezes que nós ouvimos e compreendemos a vontade dEle. Várias pessoas assistem, várias pessoas aqui estão, e Deus fala no coração de cada um. Mas conforme está o teu coração. Às vezes o inimigo ele usa as pessoas, né? Nós vimos que o Satanás quis falar com Jesus. Usou até a Bíblia para falar com ele. E as pessoas, às vezes, pelas suas necessidades, elas querem ouvir aquilo que ela acha que é bom para ela. Mas muitas vezes, quando nós ouvimos uma pregação da palavra, nós não vamos ouvir aquilo que a gente quer. Nós vamos ouvir algo mais ainda perturbador, vamos assim, não para o mal, mas para o bem. Porque às vezes nós estamos vivendo certas situações na nossa vida, não porque Deus quer, não porque o diabo quer, né? Ele sempre quer nos destruir, mas é porque nós precisamos de mudar. Todo mundo, tudo na nossa vida, irmãos, é um processo. Eu sempre falo, conversei com algumas pessoas esse final de semana sobre casamento, né? E o casamento é um processo que você vai se encaixando. São duas pessoas erradas, duas pessoas com um monte de defeito. E conforme você vai convivendo com a pessoa, esse processo vai se encaixando. E conforme o tempo vai passando, você vai entendendo mais. Mas tem coisas que a gente não aceita. Tem gente, não concordo com isso, porque ele é assim, porque ela é assim, e assim por diante. Mas por amor à palavra, por amor à verdade, nós vamos passando, vamos compreendendo, e aquilo vai se encaixando. Vai passar um tempo, vai chegar um tempo, por exemplo, quem aqui tem mais anos de casamento, né? Eu creio que vocês saibam o que eu estou falando. Sabe por quê? Porque hoje o casamento de vocês é diferente, porque você já se conhece. Hoje o casamento é algo muito melhor do que era no começo, ou no meio, porque houve um processo de adaptação. E isso demora um pouco. E muitos não têm paciência. E no meio do caminho quer abortar. No meio do caminho quer separar, no meio do caminho quer divorciar, no meio do caminho quer desistir. E a palavra do Senhor diz que Ele não se agrada daquele que desiste. Aquele que Deus uniu, o homem não separa. E Deus, na nossa vida, é assim, irmãos. Eu sempre falo e brinco aqui, né? Vai comer um quilo de sal junto, você vai ver com quem você casou. E aí vai o processo. A vida cristã também. Quando a gente aceita Jesus, 99,9% aceita por necessidade. Porque está precisando de dinheiro, está precisando de cura, está precisando da família. Então vem à igreja porque está precisando. Mas não vem porque quer salvação. Ninguém vem para a igreja. Tem um pessoal que fala aí, né? Que se não vem por amor, vem pela dor. Eu só vejo pela dor. Por amor eu nunca vi a gente vir porque, eu vou para a igreja porque eu quero ser salvo. Não, a pessoa busca Jesus porque ela precisa de alguma coisa. Ela quer um milagre. Eu fui essa pessoa, eu precisava de alguma coisa na minha vida. Todo mundo creio aqui que veio porque não estava feliz com a sua vida, com o seu casamento, vida financeira, e procurou Jesus. Então, esse processo, a gente começa com o processo de quê? De querer algo de Deus. Casamento também. No começo, a gente quer estar com a pessoa que a gente, entre aspas, fala que ama. Não ama, somos apaixonados. O amor vai vir depois. Porque o amor não larga por causa de dificuldade. O amor tudo suporta. O amor vence todas as barreiras. Então nós só vamos chegar no amor entre um marido e mulher quando você realmente estiver sabendo que é um casamento.
Então toda pessoa, quando começa apaixonada, é um desejo carnal. Só que vai vir os desencaixes. E aí as pessoas começam a sentir dores. Mas não concordo com isso, não aceito aquilo. E a pessoa, né, não olha para a palavra. O cristão olha para a palavra. Ele não vai desistir. Ele vai procurar resolver tudo, porque ele sabe que ele tem que ir até o fim. Assim também a vida cristã. Quando você chega, Deus até te abençoa. Às vezes você recebe o milagre da cura, você recebe uma prosperidade, você abre o seu negócio. Mas vai chegar uma hora que Deus vai falar, agora eu quero você. Agora eu quero o teu amor. E amar a Deus é obedecer a tua palavra. Aqueles que me amam são aqueles que cumprem os meus mandamentos. Em João capítulo 14. Então, vai chegar uma hora que Deus vai falar, ou você cumpre ou acabou. Que agora não depende mais de mim, depende de você. O relacionamento é assim. Ou o irmão obedece a palavra no casamento, a irmã obedece a palavra no casamento, ou o casamento vai dar errado. É por isso que muitos se separam. Porque não querem ser sujeitos à palavra de Deus no casamento. Não querem ser sujeitos à palavra de Deus nas suas atitudes, na criação dos filhos, da família. Eu vou fazer do jeito que eu quero fazer. Nós vivemos um mundo hoje muito preocupante. Nós estamos criando uma geração hoje, já está vindo aí de uma geração para trás, essa e mais as que estão chegando agora, que de pessoas débeis mentais. Você vê hoje, antigamente, vou só dar um exemplo para você. Antigamente, quando uma criança, um filho, fazia coisa errada na escola, o professor mandava um bilhetim, o pai e a mãe pegavam a criança e davam uma nele. Hoje não. Se a criança receber um boletim, o pai e a mãe vai lá reclamar com o professor. Que o professor não tem, né? Vai lá xingar. Por que meu filho tirou essa nota? Porque ele fez a prova e tirou a nota. Porque teu filho não estuda. Mas por que ele não... Porque ele não quer estudar, é vagabundo. É vagabundo, ela não estuda. Ela não quer saber de outras coisas. Não quer saber de celular, de joguinho, quer saber de tudo, mas não quer saber de estudar. Então, chega uma hora que eles vão para o mercado de trabalho. E eles só querem fazer negocinho que não tem compromisso. Por isso que hoje nós vamos viver uma geração agora, irmão, de gente com 30, 40, 50 anos morando com os pais. Um monte, já tem um monte. Eles não vão conseguir adaptar no casamento, porque casamento, é como eu estava dizendo, tem que encaixar. E para encaixar demora. Demora uns 15, 20 anos para encaixar. Depois de 20 anos, pode ter certeza que você vai viver maravilhas no seu casamento. Tem gente que diz isso com 3. O primeiro período é 7 anos, né? Depois vem o 12, né? E depois os 20. Você chegou no 20, teu casamento está uma benção. Você vai viver feliz com o teu cônjuge. Mas por quê? Porque é o período de encaixe. Uns encaixam antes, outros encaixam nesse período. Assim é com Deus, assim é na vida. Nós não estamos ensinando os nossos filhos a se encaixar. Nós falamos, mas nós não exigimos. Nós protegemos demais, né? E não ensinamos. Não é cobrar, é ensinar. É ensinar. Eu ensinei, vai lá e faz. Eu ensinei, vai lá e faz. Vem cá, menina. O arroz faz desse jeito. Pega o arroz, lava o arroz, pica lá a cebola, o alho, quem gosta, né? Põe um salzinho, põe um óleo ali e tal. Joga o arroz, refoga ele, tanto de água. Tá bom? Entendeu? Entendeu? Agora vai lá e faz. Mãe, vai lá fazer o arroz. Eu não quero. Então, quer dizer, mas você não ensinou já? Tem que fazer. Nosso papel é ensinar. Por isso que Jesus ele era chamado de mestre. Ele ensinava. Estava Jesus ensinando na sinagoga. Ele ensinou todo mundo. O que aconteceu com todo mundo? Traiu ele. Traiu. Sabe por quê?
Porque eles estavam esperando um rei. Um rei para sentar no trono e governar o povo de Israel. O homem era poderoso, fazia milagres, estava morto, multiplicava pão. Falei, esse cara é poderoso, esse é o nosso Messias. Aí Jesus falava, olha, meu reino não é no físico, meu reino é espiritual. Meu reino não é nesse mundo. E o povo achava que o reino era neste mundo. Ele falava, meu reino não é neste mundo. E falava parábolas, ensinava. E as pessoas ficavam assim, não é o nosso rei. Eles não ouviam o que Jesus falava. Aí quando Jesus foi preso lá no Getsemane, eles viram que Jesus não tinha força nenhuma para lutar, não fez nada, não mandou um raio para matar o Pôncio Pilato, não fez que nem o Matrix, vai mandar embora aqueles soldados, dar um sopro de super-homem, e aqueles caras tudo cair. Né? Ele não fez nada disso, ele ficou quietinho, se entregou. Falou, mas esse não é nosso rei. Um rei covarde, nós pensávamos que ele era poderoso. E aí o que aconteceu? Solte Barrabás, crucifica Jesus. Claro que tinha um propósito de Deus, mas o que eu quero que vocês prestem atenção, como eles viam Jesus. A maioria quer se servir de Jesus, mas não quer servir Jesus. Nós vamos servir Jesus, irmãos, é no mundo espiritual, não aqui. Todas as ações que a gente tem aqui nesse mundo, ela reflete no mundo espiritual. E Jesus vai vir julgar tudo aquilo que a gente faz. É Ele que vai julgar. E é por isso que nós trouxemos essas mensagens, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, de 4 a 7. O caráter do homem e da mulher de Deus. O primeiro nós vimos aqui, nenhum soldado, nós falamos do soldado, se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta, nós falamos do atleta, é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. E o versículo 6, que nós vamos falar hoje, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Então nós vimos sobre o atleta, nós vimos como o do soldado, e hoje nós vamos ver a característica de um crente. Essas 4 características, o outro é o obreiro, aprovado. Bom, se o crente não for esses 4, ele não é crente. Ele não tem a característica de um cristão. Por isso que eu estou gravando essas 4 mensagens, faltam mais uma, para mostrar para vocês que nós precisamos ser esse crente que é atleta, que é soldado, que é lavrador e que é obreiro aprovado. Por quê? Porque nós seremos aquele que Deus nos chamou. Nós teremos direito a tudo aquilo que Deus nos chamou. O lavrador, vamos falar do lavrador um pouco? Qual que é a qualidade de um lavrador? Dedicado ao trabalho. Lavrador trabalha, né? Acorda às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, vai para a roça e antes do sol, né? Porque o sol depois começa a esquentar. Dedicado ao trabalho árduo, não é fácil mexer com terra, né? Da terra. Ele é cuidadoso, zeloso e perseverante. Então, a qualidade de um agricultor deve ser essas. A qualidade de um crente, né? Deve ser essa. Trabalho para a obra de Deus. Nós temos que trabalhar para a obra de Deus. Deus nos chamou para trabalhar para a obra dele. Mas nós vemos as pessoas trabalhando para viver neste mundo. Mas não trabalham para viver lá na glória de Deus. Nós vamos ter um salário, irmãos. A Bíblia diz que tudo que a gente faz aqui na terra, nós vamos receber o salário. E esses salários são galardões que nós vamos receber lá na glória. Quanto mais o lavrador planta, né, o plantar, o cuidar da lavoura, melhor será o resultado. Não adianta você jogar semente lá e deixar Deus dar. Vai crescer mato, se não passar lá aqueles produtos que eles passam lá, às vezes tem que fazer um tratamento na terra, dar a ela mais algum tipo de proteína, sei lá, alguma substância para que a planta ela seja forte. Hoje tem os agrotóxicos também para proteger contra as pragas. Mas tudo isso depende do quê? Do cuidado.
Então o agricultor ele é muito cuidadoso com aquilo que ele faz. Ele é muito cuidadoso com aquilo que ele é responsável. Por quê? Porque ele depende daquilo. Porque se aquilo não der certo no final, todo investimento, quantos agricultores aí faliram? Porque plantou uma vez, eu tenho um tio, que já falecido, e passou por isso. Aí tinha um dinheiro, plantou, não deu lavoura, perdeu. Aí depois deu muita chuva, deu seca. Aí, ou seja, não cuidou. Não teve. Aí veio a outra, foi para o banco, pedir dinheiro emprestado para comprar semente, para fazer tudo, porque não tinha mais dinheiro, porque gastou na primeira. Não deu certo de novo. Aí começou a dever o quê? Para o banco. Aí o banco chega uma hora que ele quer o quê? Dinheiro. Ele vai pegar os teus bens que você tem, vai perdendo os bens. E assim por diante. Aí o agricultor, em 2 anos, 3 anos, ele fale. Mas por quê? Por que ele não pensou em irrigação? Né? Por que ele não pensou nas coisas que tem que pensar? O agricultor, ele corre risco. O agricultor vive pela fé, irmãos. O agricultor, se chover, a planta vai crescer. E se não chover? E se chover demais? Então o agricultor, ele vive pela fé. E a Bíblia diz, né, que a gente tem que olhar para o agricultor. Que ele planta e espera Deus fazer o resto. Ele vai cuidar, ele vai fazer a parte dele. Assim é a nossa vida. A gente temos que fazer a nossa parte. E se não fizermos a nossa parte? Deus tem compromisso com a gente? Né? Então, a plantação do agricultor de Deus é diferenciada. Não sei se vocês já assistiram aquele filme O Fazendeiro. Aquele rapaz que plantou batata. É uma história verídica, irmãos. É um pastor. Se você não assistiu, pega esse filme, O Fazendeiro. Ele plantou batata onde não chovia e deu batata. Então, aquele que está com Deus, mas e o trabalho que ele fazia de evangelização? Mas por que Deus abençoou a lavoura dele? Porque o trabalho que ele fazia de evangelização era imenso. Ele trabalhava primeiro para Deus dar a ele condições para honrar ele o trabalho dele. Não é que nós não vamos precisar trabalhar, vamos sim. Mas se eu trabalho para Deus, Deus honra aquilo que eu faço debaixo da terra, debaixo do sol, o que eu faço na terra. Ele vai honrar o meu trabalho. Porque ele diz, eu honro aqueles que me honram. Deus nos chamou primeiro, irmãos, para trabalhar para Ele. A seara é grande, ele diz, né? Tem muita gente nesse mundo. E as pessoas estão preocupadas só com os da família, com os parentes, os próximos. E os endemoniados estão nesse mundo aí. As pessoas não vão atrás. Hoje o evangelho, ele é usado para acusar. A pessoa pega o evangelho, não, porque o irmão Rubens, estou chamando você de Rubens agora, hein, Rubens? O irmão Rubens está fora da palavra, porque a palavra diz isso, ele está fora. Estão usando o evangelho para acusar. Para dizer para as pessoas que aquela pessoa está errada. Mas se ela está errada, qual que é a função do evangelho? Ir lá e levar a verdade. Não acusar. Claro que nós mostramos, às vezes, os erros, mas não adianta a gente olhar para os erros. O que eu posso fazer para aquele meu irmão, minha irmã, parar de errar? Eu tenho que mostrar. Isso é o evangelho. Jesus ensinava para as pessoas pararem de errar. O meu reino de Deus é semelhante a uma semente que é jogada, tal. Ele vai falar da parábola da semente. Ele vai falando das parábolas para ensinar as pessoas, que as pessoas entendiam de agricultura. E nós usamos a palavra para dizer, aquele fulano está errado, aquele fulano fez errado, aquele fulano fez errado. Tá, mas o que eu posso fazer como cristão? Eu não estou aqui para ficar acusando. O que Jesus, ele acusou a prostituta? Ele acusou o ladrão? Ele não acusou ninguém, ele só disse, vocês têm que mudar. Vocês têm que mudar. Agora é fácil apontar o dedo, dizer que a pessoa está assim, a pessoa está assim, mas o que você está fazendo para ajudar aquela pessoa? Isso é amar o próximo. Amar o próximo é levar pessoas. Agora tem aquelas que não querem ser ajudadas, porque são orgulhosos. São pessoas orgulhosas que não aceitam que está errado. Não, eu não estou errado, eu estou certo. Então fica aí com o teu pensamento. Fica aí com o teu pensamento.
Mas nós estamos aqui para levar a verdade, o Evangelho. Jesus falou, o Evangelho é do reino, o reino de Deus. Busque o meu reino e minha justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. O que ele está dizendo mais profundamente? Dependa de mim 100%. Confie em mim 100%. Obedeça a minha palavra 100%. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo isso. Para a gente ser completamente dependente da palavra de Deus, que é o próprio Deus. Então o agricultor, o lavrador, ele planta, ele cuida da lavoura e se ele fizer com diligência, ou seja, com muito cuidado, ele vai colher o resultado. Então quando a gente cuida, né, a gente quer transferir sempre o problema para alguém resolver para nós. O Gustavo, agora eu vou chamar ele de Gustavo. Eu chamei ele de Rubens, é Rubens Gustavo. Gustavo está com um problema na vida financeira. Oh, apóstolo, quanto problema financeiro, tá amarrado. Ele não tem, mas de repente ele tivesse. Ele vem perguntar para mim, o que eu tenho que fazer? Eu poderia falar para ele, lê a Bíblia. Quantos anos você está na igreja? Eu estou na igreja, eu conheço o Gustavo desde os 8 anos. Mais de 20 anos eu conheço você já. Eu conheço o Gustavo, ele tomava uma mamadeira. Ele ia com a mamadeira, 8 anos com a mamadeira na igreja. Falei, quanta palavra você já ouviu? Ainda você vai perguntar o que tem que fazer? Usa o que você aprendeu. Usa. Eu aposto que eu tenho. Olha, tem um canal de YouTube com mais de 130 mensagens. Garimpa lá que você vai achar a resposta. Não, mas o pessoal hoje quer tudo, a geração de hoje é essa. Tudo, alô, pizza, alô, lanche. Mas não quer garimpar. Não quer buscar. E antigamente que não tinha Bíblia, como que eles faziam? Eles tinham que falar com Deus para o Espírito Santo revelar. Hoje a gente tem Bíblia, tem livro, tem mensagem, tem igreja, mas o pessoal ainda continua, quer dizer, não quer trabalhar. As pessoas não se esforçam. Esforça-te, tenha coragem que eu sou contigo. O que você aprende na igreja? Use, irmãos. Você sabe por que as pessoas elas perguntam? Porque elas não obedecem aquilo que aprendem. Você sabe por que eu tenho uma facilidade maior de viver o Evangelho? Porque eu prego quarta, sexta, domingo, quando eu estou na rua, eu estou pregando. Quanto mais você prega, mais você vive. Quanto mais você trabalha pregando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus, mais Deus vai te recompensando. Então, mas é porque ele é apóstolo. Porque... Não, eu conheço um monte de apóstolo que não tem. Eu conheço pastor aí que está no erro, está fazendo coisa errada. Prega um evangelho errado. Essa semana mesmo, veio até mim, não vou dar nome, não vou dar ministério. Um pastor, conheço, foi na minha casa, conversei com ele várias vezes, já passamos com um churrasco aí, de uma certa igreja aqui, que conheceu uma irmã na igreja e deixou a família. A filha vai ser avô, a filha vai ter um filhinho, vai ser avô, e deixou toda a família por causa dessa amante. E aí é pastor, irmãos. Mas eu estou aqui acusando ele? Não. Se ele conhecesse iniquidade, ele jamais faria isso. Um pai e uma mãe, um casal que conhece iniquidade, jamais se divorciar. Porque os filhos vão pagar o preço. Os netos vão pagar o preço do divórcio. Nunca mais essa pessoa será a mesma. Como uma pessoa que pratica aborto. Uma mulher que pratica aborto, ela nunca mais será a mesma pro resto da vida. Se ela não fizer um tratamento de alma. Ela vai ser marcada pro resto da vida. Ela vai ser marcada, a mente dela vai ter problema. Porque ela matou uma vida. Ela matou uma pessoa. E o próprio filho. E entregou a Moloque. Mas a necessidade, a falta de temor faz com que isso aconteça. Então, irmãos, quando você trabalha na obra como lavrador, as coisas começam a mudar. Deus começa a dar a você o que um lavrador precisa? De colheita. A gente precisa de colher, irmão, o que a gente planta. Mas muita gente não colhe, por quê? Porque o devorador vem e pega. Né? O devorador vem e pega. Às vezes aquela mensagem,
A pessoa passa um período cheio de Deus, cheio de verdade, mas chega uma hora, desanima, vê um problema, desanima. É aquela palavra que foi pregada no meio dos espinhos, é a palavra que foi pregada no meio das pedras, né? E vai surtir um resultado. Mas quando a palavra é pregada num coração sincero, que está disposto a obedecer a palavra de Deus, independente da situação, confia na palavra de Deus, esse dá fruto de 30, 60 a 100 vezes mais. O trabalho é árduo, Jesus disse. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. O nosso trabalho, irmãos, é tirar pessoas de Satanás. É tirar as pessoas que são... É tirar e trazer para o reino de Deus. Esse é o nosso trabalho. Por isso que ele mandou só a gente fazer uma coisa. Ir de pregar o evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Mas nós vamos chegar numa parte aqui que eu vou falar tudo isso. Se for preguiçoso, a maioria hoje é um crente preguiçoso. Não é preguiçoso para essa vida, trabalha, tem 2 empregos, mas para Deus é um preguiçoso. E se for preguiçoso, descuidado, sua colheita será pequena ou nenhuma. Tem gente que planta. Ah, eu vou só colher 20% do que eu plantei. Não vai dar nem para pagar as despesas. E tem aquele, irmão, que não vai colher nada. Plantou, trabalhou, deixou, não cuidou, foi preguiçoso. Deixa lá. Se chover, amém. Se não chover, amém. E está tudo assim, não vou nem carpir o mato, não vou fazer isso, não vou jogar produto lá na terra para melhorar a qualidade, não vou me preocupar com isso. Provérbios 21, 25. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O preguiçoso é aquela pessoa que deseja e nunca faz por onde a coisa acontecer. Né? A pessoa quer as coisas... Vou dar um exemplo para as irmãs aqui. Não todas, tá? Mas algumas irmãs de hoje, da nova safra. As mais antigas não são o que eu estou falando. As mulheres querem a casa limpa. Toda a mulher gosta de uma casa limpa, né? Principalmente, né, para deixar cheirosinha, ela gosta. Só que ela não gosta de limpar a casa. Aí ela contrata uma pessoa para limpar a casa dela. A pessoa vai limpar a casa dela do jeito que ela gosta? Nunca. E fica exigindo. Por quê? Porque ela é preguiçosa. Porque ela é preguiçosa. Ela que tinha que cuidar para fazer do jeito dela. Se você está pagando, vai ser do jeito da pessoa. Mas não é do meu... Não, vai trocar 100 mil empregados e não vai fazer o que você quer. Não vai. Porque se você quer fazer a coisa do jeito que você quer, faça você mesmo. Tem um ditado? Você quer a coisa do jeito que você quer? Faça você mesmo. E o preguiçoso não, ele só deseja as coisas. Mas o que você está fazendo para as coisas acontecer? Eu gostaria tanto que a minha família fosse para Jesus. Mas o que você está fazendo para ela ir para Jesus? Você ora, você jejua? Nós vamos entrar num 52 dias, né? 52 dias de jejum. Nós vamos fazer 3 jejuns por semana. 3 jejuns por semana. Pessoal da torre. Né? 3 dias de jejum toda semana. Até maio. Aí, o que acontece, né? Quantos jejuns você faz por ano? Né? Mas 3 por semana, quando você ouve assim, 3. 3. O que é 3 dias de jejum? Por que você não faz 1 por semana? 6 dias de trabalho, um dia só jejua para Deus. Jejua para Deus. Um dia só na semana, em vez de fazer 3, faz 1. Eu tenho tempo para fazer 3. Mas você pode fazer 1 por semana. 1 por semana só, irmãos. Um dia só por semana. Não, mas toda semana. 5 meses. É muita coisa. Então, quem planta pouco colhe. A caça de demônio que só sai com jejum e oração, irmãos. Orar você ora. E jejuar.
E quando você jejua, a tua oração é diferente, não é a mesma que você faz. Outra coisa, Provérbios 6, versículo 6, falando ainda do preguiçoso. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Versículo até 11. Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. O resultado preguiçoso é a miséria, irmãos. A pessoa fica esperando dos outros, fica esperando acontecer. Ah, está na mão de Deus. Você tem que plantar, gente. A terra está lá. A semente está aqui. Deus é que só vai mandar a chuva. Mas não planta lá ver se vai nascer alguma coisa. Não vai. Nós temos que plantar. Deus vai aguar. Deus vai dar o sol, a luz e a água. O resto é com a gente. Eu tenho que arar, eu tenho que plantar semente. Então, o que nós fazemos, irmãos, para colher? E a única plantação que Deus quer que nós tenhamos realmente é almas, vidas. A igreja hoje está vivendo de imigrantes. Uma igreja, uma pessoa vai para uma outra igreja, vai para outra igreja, vai para outra igreja, vai para outra igreja, fica assim, de igreja em igreja. As pessoas estão vivendo isso. Apareceu uma igreja nova aí, aí acontece, daqui a pouco vem um escândalo. Aí aparece uma outra igreja, o povo vai. O povo vai onde tem movimento, onde tem as coisas que, né? Eu conheço certas coisas que acontecem que eu falo, logo, logo vem o escândalo. Só que hoje as pessoas não estão preocupadas mais com o escândalo também. Ah, pecar, pecou, nós somos salvos pela graça. Bom, a graça ela só funciona se você tiver santidade e obediência. Sem santidade e obediência, a graça não funciona para você. Não, mas eu sei, nós somos salvos pela graça. Mas para ativar a graça na minha vida, tem que haver santidade e obediência. Sem santidade não veremos a glória de... Aqueles que me amam são aqueles que cumprem os meus mandamentos. Não adianta. Vai lá depois em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, você vai ver o que é a graça. Deus deu a graça para todos, mas ela só vai a ser ativada se houver obediência e santidade. Hoje as pessoas estão dizendo, nós somos salvos pela graça. Não, nós somos salvos por Jesus Cristo. Jesus não está salvando mais ninguém, é a graça agora. A graça virou uma palavra que está substituindo Jesus. O pessoal usa a graça para, não sou salvo pela graça, então continua no pecado. É aquilo que um cara perguntou para uma outra pessoa, eu falei aqui sexta-feira. Se eu sou salvo pela graça e Jesus perdoou meus pecados, então eu já estou perdoado. Se eu sou salvo pela graça, então eu vou continuar pecando. Aí a outra pessoa respondeu para ele, não é bem assim. Suponhamos que uma pessoa esteja com câncer. E o pai dessa pessoa dispõe todo o seu dinheiro, tudo que tem para salvar aquele filho do câncer. E consegue. Mas esse câncer é devido ao cigarro, câncer de pulmão. Fumou tanto, deu câncer no pulmão. Aí o pai foi lá, investiu, médico, de remédio, foi no especialista, conseguiu curar o câncer do filho dele. Aí o filho dele é curado, sai do hospital, só que aí ele volta a fumar. Deu para entender? É o que Jesus fez por nós na cruz. Ele curou a gente. Só que eu não posso voltar a pecar. Fazer a mesma coisa que me trouxe o mal na minha vida. O salário do pecado é a morte. Irmão, santidade é mudar a situação, mudar a maneira de agir. É mudar a maneira de você compreender as coisas. Eu aceitei a Jesus, agora eu tenho que mudar. Eu não posso viver como as pessoas do mundo.
mas eles acharam essa palavra graça para fazer com que as pessoas vivem no mundo. Você vê, hoje é um show dentro da igreja. Eu fui participar de um culto lá numa igreja em Brasília, irmãos. Minha esposa falou, não estou conseguindo ficar tão alto que era o som. Um monte de luz, igreja tudo preta. Né? Hoje a desculpa é para que a imagem fique melhor. Irmãos, eu assisto culto na televisão, no YouTube, com igreja branca, a imagem é boa também. Mas eles estão transferindo para dentro da igreja aquilo que está no mundo. Danceteria é tudo preta. As trevas que estão dentro das pessoas que estão transferindo. Então eles estão criando ambientes para que as pessoas não sintam muita diferença. Muitas luzes, muito som, muito efeito especial, fumacinha, entendeu? Preto. Porque a pessoa sai do mundo, ela se sente ainda num lugar confortável. Mas o evangelho é mudança. Eu tenho que sair de um lugar de trevas, eu tenho que ir de um lugar de luz, só luz. Branco. Onde a pessoa fala, né? Sentir aquela, estou no céu. Não, você está indo num lugar desse, parece tudo escuro. E os banheiros, eu fiquei abismado. Não tinha porta, nem do banheiro da mulher. Podia confundir, entrar lá no banheiro e ver lá as coisas. Deus me livre, está amarrado. É umas coisas estranhas que a gente vê, né? Não, mas a igreja está cheia. Daí? Está cheia. A igreja cheia não quer dizer nada, irmãos. A igreja de Jesus tinha 12 membros. E perdeu todos ainda no final. Não ficou nenhum. Porque todos largaram, viraram as costas para ele. Voltando então. O lavrador desfruta primeiro do seu trabalho. Isso aqui é muito importante. Vê lá no versículo 2 Timóteo 4, acho que 7, né? O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Isso aqui é muito sério, irmãos. Se eu planto a palavra de Deus, se eu planto sobre salvação da família, a minha família tem que ser salva. Eu tenho que viver aquilo que eu prego. Se eu planto prosperidade, eu tenho que ter uma vida próspera. Então, o fazendeiro, ele é o primeiro a viver, ele tem que viver aquilo que ele está plantando. A Bíblia condena uma pessoa subir no altar se não tiver com a família aos pés do Senhor. Está lá em Timóteo também, né? Do bispo lá. Então ele falou, se você não sabe cuidar da tua família, como você vai cuidar da minha casa? Se você não cuida da tua casa, como você vai poder cuidar da minha casa? O pastor não pode pregar se ele não tiver a família aos pés do Senhor, esposa e filhos. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, não pode haver amante, viu? Sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, se a minha família não está aos pés do Senhor, né, eu estou impossibilitado de pregar o evangelho. Então, o fazendeiro ele tem que ser o primeiro a comer, aquele que planta tem que ser o primeiro a colher daquilo que planta. Falar de Jesus, falar da palavra é fácil, mas nós temos que vivê-la. Nós temos que passar aquilo, mostrar para as pessoas, olha, eu estou vivendo isso. Prosperidade não é ser rico, irmãos. Prosperidade é não dever para ninguém, é ter um nome limpo, isso é prosperidade. É você ter uma dignidade, né? Comer bem, vestir bem, ter uma dignidade para viver. Nem que você pague aluguel, mas você vive bem, come bem, tem o seu carrinho. Hoje em dia carro é necessidade, não é mais vaidade. Então não precisa ter iPhone para ter próspero. Tem uns crentes aí que acham que tem que ter iPhone, né? Para ser próspero, né? Não estou falando que iPhone não presta, é bom. Mas você não precisa ter um iPhone para dizer que você é próspero. Você não precisa ter um carro zero para dizer que você é próspero. A prosperidade não está em dinheiro.
A prosperidade está na maneira que você vive. Tem gente que ganha 2 salários mínimos, é muito mais próspero que aquele que ganha 100 salários mínimos. Que a vida dele é diferente. Com 2 salários mínimos são felizes. Com 10 salários mínimos, a pessoa é um inferno, a vida dela. Conheço um monte assim. Como pessoa de Deus, temos que trabalhar na palavra de Deus. Quanto mais meditamos na palavra de Deus, mais revelação teremos do Espírito Santo. Provérbios 29, 18. Olha isso aqui, irmãos. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Então, como que um crente pode falar que é crente se não tem revelação da palavra? Eu penso às vezes, irmãos, como que uma pessoa pode dizer que é de Deus se ela não conversa com o pai dela não fala com ela, que Deus não fala com ela, não tem revelação? Porque toda pessoa que desvia, toda pessoa que desanima, toda pessoa que para, ela para porque ela não conversa, Deus não fala com ela. Que quem ouve Deus falar, irmãos, ela está sendo guiada. É por isso que o Senhor diz lá em Mateus 7, 22, mas Senhor, em teu nome expulsei demônio, fiz maravilha. Ele diz antes, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Mas expulsamos demônio, fizemos mal. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca conheci vocês, eu nunca falei com vocês. Vocês fizeram aquilo que eu dei autorizado. Pode usar o meu nome expulsa demônio, profetizou. Aquilo que eu digo, irmão, o diabo ele fala que vai acontecer. Cuidado com esse negócio de revelação aí. Quando é de Deus, a revelação que vem de Deus está na palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Antigamente Deus falava de várias maneiras aos nossos pais, através dos profetas. Mas hoje Ele fala para nós através do Filho, a palavra de Deus. Para de ficar ouvindo coisas aí sem a palavra de Deus. Ah, Deus me mostrou. Ah, mostrou? Então Ele vai mostrar na palavra também. Se Ele não mostrar na palavra, não é Deus. A palavra de... Aqui é a palavra de Deus. Mas a pessoa não tem revelação. Você não precisa ter revelação. Eu não fico atrás dessas coisas. Tem gente que fica, parece um oráculo, procurando os oráculos. Não estou dizendo que Deus não usa os profetas, sim. Mas os profetas hoje estão muito mais em evidência do que a palavra de Deus. E fala, e fala, e fala, e fala. Nós vimos aí nas eleições um monte de gente falando aí. E vai acontecer, que fogo está aqui, que o chifruto está aqui, e tem um dragão, não tem não sei o que lá, porque Deus desceu na terra. A última que eu ouvi, Deus desceu na terra, Deus... irmãos. O profeta, ele dá dia, hora e mês. Se Deus falou com ele, ele dá a data certa. Não tem aquelas confusões, porque não sei o que lá, mas e aí? Não. O profeta de Deus, quando Deus manda, ele dá dia e hora que vai acontecer. Não tem essa frescura aí de que Deus me revelou, meia revelação. Aí o pessoal fica pensando, não, o profeta ele fala tudo. Deus não é Deus de confusão. Mas ele falou isso, mas quando vai acontecer? Tem que ter. Não, vai acontecer quando acontecer isso, quando acontecer aquilo. Tá, mas quando vai acontecer? Não, mas Deus não revelou isso. Para com isso, irmãos. Para com isso. Deus, ele fala, ele não confunde ninguém. Por isso que a palavra de Deus mostra até o dia que vai acontecer. A palavra de Deus mostra tudo para nós, irmãos. É que as pessoas não buscam a revelação, porque tem que orar, tem que jejuar, tem que meditar na Bíblia. Dá muito trabalho. O preguiçoso não quer essas coisas. Por isso que empobrece espiritualmente, empobrece ministerialmente, porque eles não conseguem mais fazer isso. Eu estava meditando, lembrando do passado, né? Que os crentes diferentes, era diferente os crentes de antigamente, né? Havia disciplina rigorosa na igreja, homem de um lado, mulher de outro. E quando um homem e uma mulher pecavam na igreja, um irmão, uma irmã, ele era exposto para a igreja. Ó, fulano aqui, ó, vai sentar lá no último banco, porque fez... Bom, só ficava na igreja quem realmente temia Deus. E muitos deles, ó, desviavam. Hoje, se você expulsar uma pessoa na igreja,
eles vão lá na justiça. Porque você humilhou, né? Você expôs a pessoa, mas está na Bíblia. Quando você pregar e falar do erro, a pessoa não se converter, chama duas testemunhas e fala de novo. E ele não se converter, aí chama a igreja, expõe ele para a igreja. Esse irmão está sendo excluído da igreja porque ele não obedece a palavra de Deus, não faz mais parte do nosso ministério. Faz isso, ele sai daqui e vai fazer um BO, dizendo que você humilhou, né? Difamou a pessoa. Mas está na Bíblia, a gente não pode mais. Mas quem tem coragem faz, né? Eu não tenho medo de ir preso, não, irmãos. Não tenho medo de processo por cumprir a palavra de Deus, jamais. Jamais. Não tenho medo, não. E hoje a igreja está se adaptando às leis do mundo. Essas leis já são para impedir que as coisas aconteçam. Aí fica um monte de gente no pecado dentro da igreja, porque você não pode agir, que a lei não permite. A palavra deve ser compartilhada como compartilhamos os alimentos que colhemos na lavoura. Irmão, todo agricultor, ele planta, ele colhe, claro que ele vai vender, né? Mas tudo que ele planta, ele vai compartilhar com as pessoas, sim ou não? Você plantou maçã, tudo bem, você está vendendo. Mas muita gente vai se beneficiar da maçã. Você plantou trigo, muita gente vai beneficiar do trigo que você plantou, você trabalhou, você colheu. Muita gente. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser compartilhada com as pessoas. 1 Coríntios 3,8. O que planta é o que rega, e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio quê? Trabalho. Então, todo mundo que planta tem um propósito. De quê? De mandar, de distribuir aquilo que ele plantou. Agora, nós temos a recompensa. Uma pessoa que vende uma lavoura, ele vai receber o quê? O dinheiro. A pessoa que planta a palavra de Deus vai receber o quê? As promessas. Muitos irmãos estão com bênçãos perdidas aí, paradas, porque não tem plantação. Você vai colher aquilo que você plantou. As pessoas estão esperando Deus, eles preferem ir para a igreja, aí tem uns malandrinhos por aí. Não, você vai receber a bênção se você pegar esse salzinho milagroso. Você vai dar uma oferta de 50 mil reais, você vai dar oferta não sei o que lá, você vai dar o seu tudo, você vai não sei o que lá. Aí fica inventando um monte de mecanismo que não está na Bíblia, né? Para que a pessoa ela ache que ela vai receber. Aí, de meio de 100, uma pessoa recebe, tá bem, irmão? E os outros 99 se ferrou. Só aquele um que conseguiu. Mas talvez aquele um tenha implantado bastante coisa. Então, não é esses mecanismos. Eu não lembro de Jesus ter feito isso. Existe oferta, existe dízimo, existe voto. Existe o voto. Está na Bíblia. Nós não podemos negar isso. Mas o voto é Deus que pede, não é a gente que pede, não é pastor que pede. Por isso que quando a gente levanta um voto aqui, eu não obrigo ninguém, nem ameaço ninguém. Se você não, se você sentir do coração de Deus que está pedindo, faça. Se você não sente, faça. Você não é obrigado a fazer. Mas quando Deus fala com a gente, tem pessoas que Ele quer alcançar. E se a pessoa estiver ligada e fizer, agora não adianta fazer um voto porque, eu vou fazer para receber. Não, Deus não vende bênção, irmãos. A bênção é gratuita, Jesus pagou o preço para nós. Mas recebe tudo pela fé e obedecendo a palavra de Deus. Assim como o lavrador espera a colheita, nós também esperamos a vinda de Jesus Cristo. E quando Jesus vier, Tiago 5,7, Ele quer encontrar o nosso celeiro cheio. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. E como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Então, o agricultor, irmãos, ele é completamente dependente de Deus. Ele espera. Hoje as pessoas, nós vivemos num ambiente muito ansioso. Você pode ver que filho, a esposa, marido, às vezes também, se não fizer aquilo na hora que quer, faz bico, faz não sei o que lá, vinga, xinga,
quebra tudo. Irmão, tenha paciência. Eu falo aos casais, irmão, vocês estão em processo de encaixe. Enquanto não encaixar, e qual que é a nossa regra, né? Qual que é a nossa base? É a palavra de Deus. Todas as vezes que tiver um negócio, tem que lembrar da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Paciência. O que a palavra de Deus? Ora. O que a palavra de Deus diz? Expulsa o demônio. O que a palavra de Deus? Sujeita teu marido. O que a palavra de Deus diz? Ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. Você vai ter que lembrar da palavra. Não é o que você sente na hora. Eu tenho que ter paciência. Não, eu vou ficar na palavra porque Deus vai me honrar. É o que o agricultor fala. Eu plantei a semente, eu vou ficar esperando Deus mandar a chuva. Que hora que vai vir? Não sei. Que hora que vai vir o sol? Não sei. Está na mão de Deus. Eu tenho que ficar na palavra. Que hora que vai mudar? Não sei, irmãos. Vai mudar. Vai mudar. Eu sei que essa pessoa vai mudar. Eu sei que seu marido vai mudar. Eu sei que seu filho vai mudar. Eu sei que a sua esposa vai mudar. Quando? Não sei. O agricultor não sabe o dia que vai chover. Hoje tem uns aparelhos aí que dá quase a perfeição de quando vai chover, porque isso dá. Mas antigamente não tinha isso. Não tinha isso. Então hoje a gente olha no mapa lá, vai chover. Tanto é que é pré-visão, não é uma visão, é uma pré-visão. Pode ser que não dê. Se bater um vento da direita para a esquerda, levou a nuvem, não vai chover. A gente mora em Mirassol. Mirassol é a cidade do sol, aqui é bastante sol, apesar que agora está chovendo bastante esses dias, mas a gente tem mais sol aqui do que a cidade vizinha. Rio Preto chove mais do que aqui. Chove ao redor e aqui não chove, porque a gente está no mais alto. Então tem os fatores. Então, irmãos, a nossa vida é a mesma coisa. Nós temos que ter paciência. Olha aqui, mas ele sabe que para ter uma boa colheita, o lavrador, é necessário de um bom trabalho. A colheita boa não cai do céu. É devida ao empenho do lavrador e das bênçãos de Deus. Irmãos, imagina um lavrador que faz uma plantação muito grande. Se ele não fizer a curva de nível certo, quando vier, vai vir chuva, mas a chuva vai destruir. Imagina o trabalho para fazer aquelas curvas de nível que eles têm com o trator. Antigamente não tinha trator, era no braço. Imagina como que o agricultor tinha, né? Um trabalho para conseguir comer. Hoje está muito mais sofisticado. Vocês entenderam que a evolução tem tirado muitas coisas de nós, de princípios de Deus, de nós, tem tirado princípios de Deus, porque hoje nós não temos trabalho para nada. Hoje nós trabalhamos mais com a cabeça do que com o corpo. Tirando os trabalhos braçais, né? A gente olha por aí, né? Hoje tem máquina que faz um monte de coisa, né? Tem tanta coisa que é mais fácil. Você pega essa internet aqui, um celularzinho, você compra no mundo inteiro. Você tem uma vida dentro de um aparelhinho, você conversa, você fala, você assiste. Acontece um negócio na China agora, irmão, daqui 10 minutos está saindo no teu celular. Antigamente demorava dias, às vezes nunca iríamos saber. Dependendo da época, quanto mais lá atrás, a gente só ia ver isso nos livros, se alguém escrevesse. Nós não tínhamos notícia de ninguém. Hoje não, é instantânea, é imediata. Então essa evolução é uma evolução que está deixando o povo preguiçoso. O povo preguiçoso. O povo não está se esforçando. Hoje nós temos Bíblias Você vê, hoje eu passo Bíblia aqui, por quê? Não porque para facilitar para vocês, para eu poder dar mais versículo. Por quê? Porque se eu pedir para vocês procurar na Bíblia, quando era na Bíblia, procurava, demorava. Todo mundo achou? Quem não achou, diga socorro. Ai, socorro, socorro. Aí tinha que esperar. Aí o obreiro tinha que ir lá. Aí se o obreiro não manuseia bem a Bíblia, também fica lá. Eu perco aí 2, 3 minutos cada vez de achar um versículo, irmãos. Agora aqui não, papum. Eu falo, o Léo coloca lá, na hora, vocês assim. Então fica muito mais fácil para a reunião, a gente ter uma mensagem mais aprofundada. Então, irmãos, em Hebreus 6,7 diz o seguinte. Então tudo que a gente recebe de Deus vai depender do nosso empenho.
Tudo que você pensar de bênção, irmãos, faz uma analogia com o lavrador e a terra. Se você não está plantando, não reclama de Deus, não. Se você não está plantando, se você não está arando a terra, se você não está cuidando da terra, se você não está plantando a semente, você não está cuidando da terra, não reclama da colheita que você tem. Oh, mas recebi só isso, é o que você plantou. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa, aqueles que a cultivam recebem a bênção de Deus. Então ele fez uma analogia. Assim como o agricultor que planta, que rega, né? Aí quando vem a chuva, né, recebe a água para a planta. Então assim é nós também. Aqueles que a cultivam recebem as bênçãos de Deus. Então quem cuida da terra, e o Senhor diz que a obra dele é o quê, irmãos? É seara. É um campo de plantação. E nós temos que plantar. Então o crente, ele tem isso na cabeça, irmãos. Ele é um atleta, nós já vimos, a mensagem vai sair. Ele é também, quem mais que ele é? Um soldado primeiro, depois atleta e agora um lavrador. Então o lavrador, irmãos, ele é uma pessoa que se esforça. Se ele não plantar, ele não vai colher. Saiba que você vai colher aquilo que você planta. E a obra de Deus é a seara onde a gente, é o campo de plantação. O que você está plantando na obra de Deus? Ah, já dou minha oferta, meu dízimo. Não estou falando de dinheiro. Estou falando de almas, de oração, de consagração, de revelação. Você fala com Deus, Deus fala com você. A multiplicação, porque todo mundo que planta uma semente, eu acho bonito. Você pega uma sementinha amarelinha chamada milho, aí você joga na terra, né? Aí de repente sai um pé verde. Ele é amarelo. Sai verde. Às vezes o pé dá uma ou duas espigas. Mas a hora que você abre a espiga, está tudo verde. Aí você abre. Quanta sementinha tem lá? Uma semente, irmãos. Fez a multiplicação. Aí aquele sabugo cheio de milho, né? Mas, irmãos, essa multiplicação é Deus que fez. Deus que criou o milho. Mas se o agricultor não for plantar, o milho não vai nascer, não vai multiplicar. Tudo aquilo que você planta vai multiplicar na sua vida. Vamos entender isso. 2 Timóteo 2,7. Reflitam no que estou dizendo, pois o Senhor dará a vocês entendimento em tudo. Irmãos, Deus dá entendimento em tudo. Mas eu tenho que refletir. Eu tenho que meditar na palavra. Deus me mostra tudo o que está acontecendo. Deus, ele dá a resposta para todas as perguntas que eu faço. As sementes têm que ser plantadas em terra boa. Ele me dá a resposta. Que tipo de semente você tem que plantar hoje? Se eu quero colher milho, eu não vou plantar abóbora. Semente de abóbora não vai dar nunca milho. Ou vai? É o que muita gente faz. Não, eu estou plantando. Mas você quer colher o quê? Mas eu quero colher milho. Mas você está plantando semente de abóbora. Você está gastando teu tempo em coisa errada. Você tem que plantar conforme a semente que Deus te dá. Se você quer ter algo, você tem que falar com Deus. Deus que te dá a semente. Vai lá. 2 Coríntios, capítulo 9, agora o versículo, acho que é de 10 para frente. Ora, aquele que dá a semente é o que semeia. Quem dá a semente para nós? Deus. Quem semeia? Somos nós. Aquele que dá a semente é o que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa o quê? Sementeira. E multiplicará os frutos da vossa justiça, de tudo aquilo que você faz. Então veja que Deus sempre compara, irmãos, a nossa vida espiritual com plantação. Claro que a gente pode, uma oferta é uma plantação, é uma semente, mas dinheiro traz o quê, irmãos? Dinheiro traz o quê? Se eu plantar dinheiro, vai nascer o quê? Pé de quê? Mas você quer cura. Você quer salvação da família, não é dinheiro, é outra coisa. Você tem que plantar a semente certa.
Tem gente que quer tudo dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Às vezes eu tenho que ofertar, fazer o voto, geralmente, quando Deus pede, não é por causa do dinheiro, é por obediência. O voto nunca é fácil. O voto é algo que você tem que dar e tem que doer. Se não doer, não é voto. E não adianta você falar, eu vou fazer um voto para... Não, Deus não vai aceitar. Deus vai pedir o voto. Se Deus não está pedindo o voto para você, não faça. Se Deus não tocar no teu coração, não faça. Agora, a oferta a gente tem que dar. Porque o que multiplica é a oferta. E o dízimo, o que ele faz? O que o dízimo faz? Repreende o quê? O que o devorador faz? Come toda a sua colheita, toda a sua plantação. Então, se você não é dizimista, vem lá as pragas para comer tudo que você planta. Por isso que o dizimista tem problema. Aquele que não é dizimista tem problema. Por quê? Não repreende o devorador, espiritualmente falando. Por isso que o Senhor dá essa visão para nós. E eu repreenderei o devorador para que não consuma o quê? As suas plantações. Está lá em Malaquias. Mas não é dar dinheiro na igreja, é dar dízimo. Não dê 10% na igreja, que Deus não quer 10%. Deus quer o dízimo, que é 10%. Mas ele quer o coração, ele quer a gratidão. Agora tem gente que dá 10% na igreja. Vai virar nada a sua vida. Porque Deus não quer 10%. Deus não quer o teu dinheiro. Deus quer o teu dízimo. Deus não quer dinheiro. Deus quer a tua oferta. A oferta, aquela viúva pobre, Deus deu moedas, irmãos. Jesus falou, essa foi a maior oferta. E Deus não olha a quantidade. Deus olha a qualidade. Ele esquadrinha o teu coração. Eu estou dando dinheiro na igreja, Deus vai me abençoar. Mas eu conheço um monte que dá dinheiro na igreja e não é abençoado. Deus quer oferta. Deus quer dízimo, não quer 10% do teu dinheiro. Quem dá 10% do teu salário, está dando dinheiro. Deus quer dízimo. O dízimo tem um propósito de repreender. Por isso você tem que apresentar a Deus o teu dízimo. Falar com Deus. Senhor, estou dando aqui, estou colocando aquele, como que é, o produto que passa lá na planta para as pragas não vir? Não. Não é algo. Tem um outro, defensor, não sei o que lá, defensor lá. Para defender a sua plantação. Porque você planta, aí vem o capeta lá e leva tudo. Fala, mas não sei o que está acontecendo. Bate o carro, quebra não sei o que lá, para não sei o que lá. Vai ver quanto que você gasta com prejuízo que se você desse o dízimo. É 4, 5, 6, 10 vezes mais você vai gastar com os prejuízos do que você dá pagar. É que nem seguro de carro. Não vou fazer seguro de carro. Aí bate o carro ou rouba o carro. E aí, irmão, olha o prejuízo. Seguro é caro? É caro. Mas se acontecer um acidente, você vai recuperar o dinheiro. Está segurado. É ou não é? Não, meu seguro é Deus. Amém. Você tem essa fé, amém. Mas seja fiel no dízimo. E se você não é fiel no dízimo, teu carro não está segurado. Não dê 10% na igreja, que Deus não está aceitando dinheiro aqui não, irmãos. Deus não aceita dinheiro. Ele é espírito. Deus aceita oferta. Deus aceita o dízimo. Voltando. Mateus 13, 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Olha isso aqui. Então, toda pessoa que ouve a palavra e não compreende, não tem revelação, o que acontece? Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Às vezes você vem na igreja, você ouve a palavra, meu Deus, olha que legal essa palavra, tal. Mas você sai lá na porta, você já esqueceu tudo, e amanhã você nem lembra mais do que aquilo não tem mais efeito. Porque toda palavra que entra no teu coração, você vai passar pela prova. Você vai ver um problema para você usar aquela palavra. Aí se você não tem mais fé nela. Então todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então, a semente que caiu na beira do caminho, porque não é no lugar certo. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Sabe o crente de pouca duração?
Daqui vem um problema, vem outro problema, ele desiste. Em lhe chegando angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ah, você vai pregar a palavra, você vai confrontar. Não, a palavra de Deus. Aí você fala do pecado, oh, mamãe, isso aí está errado. Pastor, não aceita a correção. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, as fascinações da riqueza sufocam a palavra e ficam infrutíferos. Você vai na igreja, você ouve a palavra, mas o trabalho teu, ganhar dinheiro, viver essa vida do mundo, não deixa você viver a palavra de Deus. Você não tem tempo para a palavra de Deus. Então são aqueles que vêm à igreja, só ouve a palavra, mas saiu da porta para fora, irmãos, ele tem uma outra vida sem evangelho nenhum. Porque não tem tempo, eu não tenho tempo de plantar, não tenho tempo de colher, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, tem que ter dinheiro. Quem que não tem dinheiro, tem dinheiro, tem que prosperar. Eu tenho que dar dízimo na igreja. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, a compreende, esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então esse que ouve e pratica a palavra, né, que trabalha para o reino, é agricultor do reino de Deus, é esse que vai multiplicar. É aquilo que eu falo, irmão, quando a pessoa chega na igreja, ela chega por necessidade. Tudo que o apóstolo manda assim, dentro da palavra, prega, a pessoa obedece. Aí a vida vai melhorando. Vai melhorando. Vai melhorando. Primeiro ano é uma beleza. Aí no segundo ano, Deus fala assim, ó, agora eu quero obediência à minha palavra. Aí a pessoa não melhora, começa alguns regredir, vai piorando e acaba se afastando de Deus. Porque Deus sempre vai dar amostra grátis. Que a pessoa está com o coração desesperado. Eu tenho um irmão, eu lembro dele assim, né? Eu tinha reunião de segunda-feira aqui de manhã, 6 horas da manhã. Quando a coisa pegava para o lado dele, irmãos, ele vinha na reunião das 6 horas da manhã. Eu tinha reunião à tarde, 2 horas da tarde, ele vinha na reunião da tarde. Ele assistia a reunião de quarta-feira à noite, da tarde, sexta-feira de tarde, de noite, domingo de manhã, domingo à noite. E de noite ele falou que passava lendo a Bíblia. Aí quando a coisa ele melhorava, ou seja, passava o turbilhão, aí ele sumia da igreja. Isso foi 2, 3, 4 vezes. É assim, irmãos. A pessoa, quando ela está com problema, ela busca, ela se arrepende. Eu não acredito em gente que pede perdão e se chora. Eu não acredito. Me desculpa, pode chorar, eu não acredito em hipócritas. Eu só acredito nas pessoas que mudam depois que pedem perdão. Pode chorar para mim. Não, eu errei. Ai, eu me arrependo. Ai, aqui parece um show, né? Pode ser um remorso. Remorso, mas só que passa algum tempo, vai lá e começa a fazer tudo de novo. Quer dizer, nunca houve o quê? Tem que ter confissão, arrependimento e mudança, irmão. Se a pessoa não mudou, ela não foi fiel, ela não foi uma pessoa que realmente se arrependeu do seu pecado. Não adianta você pedir perdão e depois continuar fazendo a mesma coisa. E eu não confio em gente que chora. Pode chorar, mas fazer escândalo, vamos esperar mais um tempo? Vamos ver se a pessoa vai mudar mesmo. Porque na hora é que nem quem tem família de drogado. Chega em casa, né? Eu devia ter feito, eu não vou fazer mais. Tem que pagar o traficante, que está devendo para o traficante, é o pai e a mãe. Não, agora ele vai mudar. Aí fica uma semana, 2 semanas, bom, daqui a pouco, pum, pega um dinheiro na mão, já vai direto para a droga. Por isso que não há mudança. A pessoa ela só se arrepende quando daquele momento em diante ela muda. Se ela não mudar, Deus conhece o coração. Não adianta você ficar fazendo teatrinho. Não adianta você confessar. Não adianta você chorar. Você tem que mudar o seu coração. Estou terminando. 2 Timóteo capítulo 2, 8. O evangelho do reino está relacionado com a vida da pessoa e não com as doutrinas, viu, irmãos? Acabei de falar. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme meu evangelho. Então o evangelho do reino não tem nada a ver com doutrina. Ah, eu vou na igreja todo domingo. Amém. Eu vou na igreja todo quarta, sexto, domingo. Não, agora eu não fumo, agora eu não bebo, agora eu não faço. Não, o evangelho não tem nada a ver com doutrina.
Eu não uso mais roupas escandalosas. Não. O evangelho tem a ver com vida, mudança da sua vida. Comportamento, pensamento, atitudes. Não é o exterior. Não, agora eu sou dizimista da igreja. Agora eu sou ofertante da igreja. Não, isso não é evangelho. O evangelho você mudou. Você faz essas coisas. Mas não é por causa dessas coisas. É que nem aquela pessoa. Eu peço perdão para o Rubens. Eu magoei ele. Daí uma semana eu vou lá e magoei ele de novo. Do mesmo jeito. É mudança, irmão, de atitude. A partir de hoje eu não faço mais aquilo. Não é ficar preso em doutrina. Eu conheço um monte de gente que está preso com cabelão, com saião, sovaco tudo peludo. Entendeu? Conheço um monte de gente que você olha assim, parece que é crente. Aleluia, dá glória a Deus. Eu acabei de falar hoje aqui, um pastor aí preferiu o amante. Deixou a família toda por causa de um amante. Conheço, irmãos. É mudança de atitude, de pensamento, de santidade. E a gente, desculpa o que eu vou falar agora, irmãos. A pessoa que realmente ela mudou, ela está envolvida na obra de Deus. Não aqui dentro só, mas lá fora. A pessoa está envolvida. Ela se envolve, ela se preocupa com aquela pessoa que está indo para o inferno. Ela não está preocupada só com a vida dela. Não, eu fui na igreja e já cumpri a minha missão. Eu já fui lá, participei da Santa Ceia. Tudo bem, você participou da Santa Ceia. Mas você lembrou o que Jesus fez por você na cruz? O preço que ele pagou? Você está pagando o preço? Porque aquele que quiser me seguir tem que pagar também o preço. Tem que carregar a sua cruz. Jesus Cristo é o grão de trigo que caiu na terra, morreu, ressuscitou e produziu muitos frutos. Olha, hoje nós estamos aqui por causa de Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje por causa de Jesus Cristo ter morrido naquela cruz. Hoje nós somos mais de 2,5 bilhões de cristãos no mundo inteiro. Por causa de um homem só. Olha o que ele produziu, irmãos, para a humanidade. João 12, 24, 26. Para haver vida, irmãos, é necessário haver morte. Nunca haverá vida se não houver primeiro a morte. Na agricultura é assim. João 12, 24. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, o que quer dizer isso? Se eu não morrer para o mundo, continuará ele só, sem Deus. Mas se morrer, dará muito fruto. Versículo 25. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Você quer vir para Jesus? Você vai perder a tua vida que você tinha lá no mundo. Não, eu quero minha vida no mundo. Então você não vai produzir. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Então, irmãos, a pessoa que quer ser de Deus, ela precisa ser uma semente. Ela precisa estar onde Deus quer. Ela precisa estar fazendo o que Deus quer. Toda semente cai na terra, a casca apodrece, morre, né? Aí a vida aparece. Aí depois que vem a semente. Quem plantou feijãozinho no algodão? Vira aquela carniça primeiro, né? Que morre, apodrece. Aí depois começa a sair o brotinho e vai embora. Assim é nós. Nós temos que morrer para o mundo, irmãos. Ser perseverante na palavra. 2 Timóteo 2,9, e aí eu termino. Pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Paulo estava preso, irmãos, dentro de uma prisão. Mas ele não deixou de pregar o evangelho. Essas cartas que ele escreveu para Timóteo, ele estava dentro de uma prisão. Não importa onde você está. Mas eu estou na cama, estou doente, irmão. Dá para você mandar mensagem, dá para você pregar, dá para você fazer o que você quiser. Você pode pregar, fazer a obra de Deus aonde você estiver, onde você trabalha. Você pode fazer. Hoje
Eu até sempre falo aqui, hoje nós temos o canal de YouTube. Você pode chamar alguém para a tua casa, fazer tua casa uma igreja. Prega lá a mensagem, tem mais de 100. Vê a mensagem que você acha boa, coloca. Se a pessoa mora muito longe, não pode vir na nossa igreja, o que você faz? A gente manda o link para a pessoa assistir o culto ao vivo aqui. Então, depende de você multiplicar. As pessoas hoje não querem multiplicar. As pessoas não passam. Ah, mas eu gostaria tanto que fulano viesse na minha igreja. Hoje a igreja está no bolso, irmãos. Você pode, hoje, gente da Espanha assiste, gente de Portugal assiste, gente da Bahia está assistindo, Rio Grande do Norte assiste, Rio Grande do Sul assiste. Porque nós levamos através. Agora, o que você está fazendo com a igreja sua, com a obra de Deus? Se você crê que você não planta, se você não plantar semente, não vai multiplicar. Se você não plantar, uma vida vale muito, irmãos. Vale muito para Deus. Versículo 10. Por isso tudo suporto, olha lá, por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Então Paulo sofria tudo, irmãos, para pregar o evangelho. Mais um. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos. Amém? Paulo sabia que se desejasse reinar, teria que perseverar. Não é fácil viver neste mundo. É fácil, irmãos? Não é fácil. Mas também não é fácil entrar no reino de Deus. A porta é estreita. Não é qualquer um que vai entrar. Muitos são chamados, poucos serão os escolhidos. Aplauda o Senhor Jesus.